João que ele prega no livro de Efésios. O pastor Adão, ele está no livro de 2 Coríntios. Eu estou no livro de Hebreus, nós já estamos no final do capítulo 10. Aí, nas próximas semanas, a gente vai começar nossa época de Natal. Então, as músicas é mais puxado para Natal. E nossas pregações vai ser sobre Natal. É um momento maravilhoso de lembrar a encarnação, o milagre da encarnação, a profecia cumprida. Uma razão, nós sabemos que Jesus vai voltar literalmente. A gente sabe que ele vai buscar a sua igreja, a gente sabe que vai estabelecer um reino, literalmente. É porque quando ele prometeu bem a primeira vez, literalmente, ele disse que vai nascer em Belém, literalmente disse que vai nascer de um virgem, aí literalmente aconteceu. Então a gente viu, no passado foi literalmente cumprido e aí no futuro também. Então a gente está animado sobre essa época de Natal, pegar, mas hoje é o último domingo de novembro, então a gente vai estar em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 32 a 39, eu vou pedir pastor João para ler para nós, a gente pode ficar em pé, né, pastor? Todo mundo gostou, sentou, agora fica em pé de novo, né? E pastor João vai ler para nós a passagem, Hebreus 10, versículos 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Pode sentar. Eu tenho 5 filhos, vocês conhecem bem, né? Joshua, Jordan, Jonathan, Juliana, James, tudo Jota. E Joshua e Jordan é os mais velhos. O Josué, ou Joshua, a gente chama em inglês. Joshua, ele nasceu e a gente criando ele ficou muito responsável. Quando chegou Jordan, o segundo filho, ele viu que Jordan precisava ajuda. Então, uma criança pequenina, ele não sabia sobre perigo. Por exemplo, tem um perigo grande chamado rua. Aí quando você chega perto da rua, se a criança entra na rua, tem capaz de se machucar, não é? E Josué, ele sabia isso. Aí tinha momentos que eu falei, ei Josué, pega seu irmão. Aí ele pegava Jordan, segura ele na camisa. Aí Jordan começa a chorar. Me solta, aí ele chora e briga. Aí impressionante, o Josué não soltava não. Ele segurou ele. No meio do conflito, rapaz, eu nunca vi criança com tanta perseverança, né? Porque geralmente quem briga deixa para não querer esse conflito não. Mas Josué, não rapaz, é perigoso para meu irmão sair na rua, ele não sabe o que está fazendo, ele fica demais, então vou segurar ele. E ele segurou bem mesmo, eu fiquei impressionado. Sabe, na vida, às vezes, nossa vida tem conflitos, às vezes tem perigos. E a gente tem que aprender de segurar. Segurar o quê? Não, a gente não vai segurar Jordan, a gente vai segurar Jesus. Entendeu? A gente vai segurar na mão de Jesus, a gente vai segurar a nossa fé. Então, em Hebreus 10,
10, ele vai nos mostrar isso. O tema hoje à noite seria isso. Somos encorajados e exortados para ficar firme na fé de Deus. Aí se você estuda esse texto, você vai ver isso que todo ponto está referendo, está encorajando e está exortando para o quê? Para os irmãos ficar firme na fé, segurar nossa fé. Aí eu faço essa pergunta para mim, eu disse, rapaz, fala sobre fé. Aí ele disse, ele fala várias vezes, o justo vive pela fé, você vai ver essa palavra fé várias vezes em Hebreus 10. Ele está falando sobre o quê? Que é nossa cultura carismática hoje, nossa cultura de pessoas na televisão, falando muito sobre fé, muita gente não entende fé. Aí eu queria mostrar a você a importância de fé rapidinho. A fé, gente, não é domingo. Domingo a gente pensa em Deus. Domingo a gente prepara o coração com Deus. Domingo a gente somos espirituais. Mas quando chega segunda-feira, somos do mundo, não é? A gente age como o mundo, pensa como o mundo, faz as coisas do mundo, esquece orar, esquece pensar em Deus, esquece as coisas de Deus. Não, a fé não é assim, não. Jesus morreu por seu domingo. Ele morreu por toda a sua vida, domingo, segunda, terça e quarta. Ele morreu para todos os dias da nossa vida, não é? Então nossa fé é nossa vida inteira. Nossa fé algumas pessoas chamam assim, é uma cosmovisão. É como a gente vai ver nossa vida. Tudo que a gente faz é nossa fé, deve ser de nossa fé. Tudo que está chegando na minha mente, eu vou avaliar como que é minha fé, exatamente. O que é a fé? A fé é o corpo das crenças da palavra de Deus. Então tudo que chega, alguém chega e fala para mim e diz, Roger, meu conselho como crente é isso. Aí, só por causa de crente não significa que é bíblico, né? Então ele tem que avaliar com a fé, entendeu? Eu vou avaliar se é certo ou errado. Aí alguém chega, um político fala bonito, eu vou avaliar o que ele fala pela fé, exatamente. Aí tem uma decisão financeira fazer na casa, a gente vai fazer o quê? Avaliar com a fé. Aí o que a gente vai ver é que a fé deve ser nossa vida inteira, não é? Por isso Paulo diz, para mim viver é Cristo. É Cristo. Por que é Cristo? Porque minha vida inteira é sobre Deus. Então a fé nossa é super importante e deve consumir todo aspecto da nossa vida, todos os detalhes da nossa vida. Por isso quando fala, fique firme na fé, a ideia é que a gente fica firme na palavra de Deus, a gente vai andar de acordo com a palavra de Deus, e mesmo que tenha conflito, perigo, dificuldades na frente, provas, a gente fica o quê? Firme. Vamos para o versículo 32 a 34, para ver esse primeiro ponto, que somos encorajados para ficar firme na fé. Essa palavra encorajado, você já pensou o que encorajado significa? Encorajado é a ideia assim, eu gostei de alguém falando assim, é para colocar coragem em você. Se eu vou encorajar você, eu estou colocando coragem em você para fazer aquela coisa. Então, nesse aspecto, o autor está querendo colocar coragem, dentro dos irmãos, para ficar firme na fé. Olha o versículo 32, 33. Ele disse, lembrai-vos, porém, dos dias, o que? Anteriores, que depois de iluminados suscitastes grande luta, sofrimentos, ora exposto como em espetáculo, tanto de prova quanto de tribulação. O que eu vejo aqui, a primeira coisa é, somos encorajados para ficar firme na fé, somos encorajados através, lembrando nossa firmeza no passado. Ele disse o que? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Eu gosto do pastor João, ele gosta do final do ano, ele mostra o que a igreja fez no passado, não é? Durante o ano. E dá um encorajamento ou não? Dá encorajamento para o quê? Viver pela fé, para ficar firme na
Se você olhar, isso é o que ele falou para esses irmãos. Ele disse para eles, ele estava avaliando, né? Aí viu que esses irmãos, com perseguição, conflitos, provas, começaram a vacilar. Ele disse: não, eu lembro de vocês quando vocês converteram. Versículo 32, ele diz: depois de iluminados, a ideia é que você é iluminado em sentido que a luz ligou na sua vida, que Jesus é seu Salvador, foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou, só Ele tem poder de salvar totalmente. É uma verdade tão simples, não é, gente? Mas é uma coisa sobrenatural. Simples, mas o mundo, como o pastor falou hoje de manhã, crê, mas não crê para ter a certeza da vida eterna. Eles creem como os demônios. Jesus é filho de Deus. Jesus sempre é pessoa da Trindade. Jesus morreu na cruz. Mas parece que a luz não ligou no coração, não é? Eles não reconhecem, eles não foram iluminados ainda não. Pá! É aquele dia que você foi iluminado, a luz ligou e você diz: puxa, Jesus morreu na cruz por meus pecados. Ele ressuscitou para me dar vida eterna. E só pode dar isso a Jesus. Eu quero. Aquele dia que isso aconteceu com esses irmãos, que aconteceu. Disse, versículo 32, que chegou na vida deles. Grande, o quê? Grande alegria. Não, foi grande o quê? Luta. Misericórdia. E o que mais? Sofrimento. Quem quer converter para ter grande luta e sofrimento? Não é? Mas aconteceu com eles. Você diz: rapaz, por que eles converteram? Não, é porque de novo a luz ligou, eles viram: eu estou indo para o inferno, e agora Jesus, eu vou para o céu, eu quero Ele. Mas se você aceita, você pode ser perseguido, pode trazer a perseguição, porque o que tem, esse corpo é temporário, mas a alma é para sempre, não é? Então eles aceitaram essa grande luta, que um homem chama Mika, um japonês. Ele aceitou Jesus Cristo. Sabe o que a família fez? Rejeitou. Jogou fora. Esse cara jogou fora, esse cara foi fora. Ele até casou com uma menina da Coreia do Sul e mudou para onde? Brasil. E teve várias filhas e uma filha chamada Sati. Você lembra Sati? Ela veio aqui ensinar a gente. Mas o pai dela foi perseguido quando aceitou Jesus. Meu filho hoje, lá nos Estados Unidos, ele estava dando aula. A aula dele era sobre perseguição, a igreja perseguida. Tem pessoas que estão sendo perseguidas no mundo hoje. Você lembra Rose, aquele jovem, bonitinha, nova, solteira? Ela disse que ela foi para a Indonésia. Por que ela vai para a Indonésia? Porque o pessoal não conhece Jesus. E ela foi ensinar sobre Jesus lá. E ela disse que a vizinhança dela era o quê? Você lembra? Vizinhos eram jihadistas e canibais. Olha aí. Rapaz, eu pensei eu tinha vizinhas ruins. Não estou brincando. Não tem nada. Agora eu tenho a vizinha. É uma bênção. Eu tenho uma bênção, não é? Mas não é, meu amigo. Olha. Próxima vez você pensa sua vizinhança é ruim, vem para ela. E ela disse que ela foi. E ela estava animada de ensinar Jesus para aquele povo. Só que se aceita Jesus no meio de muçulmano e islamismo forte, pode perder a cabeça. E um dia de madrugada chegou 5 jovens, batem na porta dela. E a primeira pensamento ela pensou era o que? Chegou minha luta e sofrimento. Eles vêm para me pegar, porque eu estou pregando Jesus. Aí foi comprado. Os filhos dizem: olha, professor, precisamos converter, precisamos de vida eterna. Nunca ouvimos essas palavras maravilhosas de nossos pecados perdoados. Então é aqui o que é bonito sobre esses irmãos: eles receberam salvação e sustentou uma grande luta e sofrimento. Até eles foram, versículo 33, espetáculos, eles foram, provavelmente arrastaram eles na rua e mostrou todo mundo mandando, fazendo mal deles. Lembra
Eu lembro trabalhando numa companhia lá nos Estados Unidos, assim, aí eu lembro todo mundo me mangando para a igreja. Rapaz, ninguém gosta de ser mangado, né? Você gosta de ser mangado? Fala mal de você. Eu lembro que o pessoal me odiava, nem me conheceu, só sabia que era crente. Me odiava. Meu amigo, ninguém gosta. Mas é nessas horas a gente tem que lembrar dele. Fica firme na fé, que alguém que olha. E essas pessoas, eles tinham problema nenhum. Espetáculo, vai levar o fulano na frente de toda a cidade, faz a graça dele, vai jogar na prisão, diz, pode jogar, porque Jesus é meu Salvador. Jesus merece. Gente, lembra do seu passado. Isso que ele fala. Sabe quem lembra o passado para ajudar o futuro dele? Davi. Fica um dedo aqui em Hebreus, esse é o nosso texto. Eu vou botar minha marcadora aqui, olha. Tem um marcador assim, não é? Botei, tá bem? Aí, e agora eu vou para 1 Samuel. Aí vamos para 1 Samuel. Lá no Velho Testamento tem Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio. O que tem depois? Josué, Juízes, e depois Josué e Juízes, Ruth. Aí tem o quê? 1 Samuel. Se chega a 2 Samuel, está perto. Chega 1 Samuel, capítulo 17, e a gente enfrenta nessa história um homem chamado Davi. E Davi encontra com um homem chamado Golias. Qual o problema que Golias era? Gente, Golias era uma altura bem grandão, e Golias era guerreiro, e Golias ia matar todo mundo aqui. Não é verdade? Quem consegue escapar de Golias? Talvez a gente joga uma senhora na frente de Coreia. Não! Mas a antiga hoje em dia os homens são assim, sabia? Quando o Titanic desceu, afundou, todos os homens disseram para as mulheres, os idosos, vem. E sobreviveu poucos homens, poucos mesmo. Mas na Itália, recentemente, quando o barco estava descendo, sabe o que aconteceu? Os homens empurraram, e salva primeiro. Esquece a mulher, direitos humanos, né? Ai, que coisa feia. Mas 1 Samuel 17, a gente chega para Golias, um grande problema, e todo o exército não tinha coragem de enfrentar esse homem. De repente chega um jovem, 16 anos de idade, chama Davi. Ele chega, ele escuta, ele vê um cara alto, forte, guerreiro toda a vida. Ele diz, eu vou atrás dele. Aí levou ele para Saul, que era o rei. E Saul olhou para ele e disse, olha, é como se fosse, olha, levanta aí, meu irmão, fala santo. Fala santo contra um homem, essa altura e grossura. Quem ganha? O homem, fala santo não. Mas, aí isso é a mesma coisa, olha, mesmo por Saul diz, como pode, vai ganhar comigo? Mas olha o que Davi fez em 1 Samuel 17, versículo 33 a 36. Olha o que ele disse. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. E respondeu Davi a Saul, olha o que disse, teu servo apresentava passadas, ovelhas do seu pai. Quando vê um leão, um urso e como um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levanta-se ele contra mim, agarrei e veio a barba, aí eu feri, aí eu matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus. Deus o que? Vivo. Gente, Davi viveu pela fé. Davi, ele era firme na fé. E ele, toda a vida dele foi influenciado. O leão chegou, não sou responsável pela ovelha, Deus vai me ajudar? Aliviei. O urso chegou, não, eu vou aliviar, porque minha responsabilidade diante de Deus, meu pai me mandou para cuidar, cuido. E agora
chega, esse guerreiro, Golias, ninguém quis enfrentar, mas Davi fez. Mas o que Davi fez para encorajar a fé dele? Ele lembrou o passado. Josué fez a mesma coisa. Aí, quando Josué passou o rio Jordão, aí Deus fez aquele milagre, era para tirar pedras e fazer memoriais, para lembrar a fidelidade de Deus. Gente, nós temos que ir para enfrentar o que tem na frente de nós, para a gente ser encorajado, para ter a fé. A gente tem que lembrar o que aconteceu no passado. Deus foi fiel na sua vida no passado? Foi. Muito. E nessas horas a gente tem que lembrar isso. Vai para Filipenses 3 rapidinho, porque alguém pode estar pensando em Filipenses 3 e diz: pastor, mas em Filipenses 3 ele diz que esquece as coisas atrás. Em Filipenses 3, tem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Aí chega Filipenses capítulo 3, versículo 13. E ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo abelar lá cansado, mas uma coisa eu faço. O que ele diz agora? Esquecendo-me das coisas que e alcançando para as que diante de mim. Então alguém pode dizer: e aí, pastor, você diz para lembrar o passado, e aqui está dizendo esqueça as coisas atrás. Não, é diferente. Aqui ele está falando, a gente vai esquecer tudo que não vai me encorajar na fé. Gente, às vezes a gente lembra coisas do passado que não ajudam a nossa fé hoje. E a Bíblia está nos encorajando o quê? Esquece aquelas coisas. E às vezes nós, como humanos, a gente somos fracos. A gente, em vez de ocupar nossa mente com as coisas certas, olha para Filipenses 4:8, ele disse: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, de alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a nossa mente. Mas o crente, em vez de fazer isso, ele diz: tudo que é possível, não é? Em vez de verdadeiro, a gente pensa: mas é possível que eu vou falar nessa coisa, é possível, eu nunca vou casar, é possível. E aí essas coisas começam a ocupar nossa mente, e isso estraga a nossa fé, gente. Então, quando Paulo aqui em Filipenses diz: esquece as coisas atrás, ele está falando qualquer coisa que vai atrapalhar minha fé de enfrentar e vai firme na frente. Então, em Hebreus, ele não faz contribuição, não. É um paralelo, é uma coisa que vai juntos. A gente esquece as coisas que não prestam para a minha fé, e a gente lembra as coisas que Deus fez para a gente ter fé para enfrentar o próximo conflito da nossa vida. Ele não falou só somos encorajados através de lembrar a nossa firmeza do passado, mas somos encorajados através de lembrar a firmeza de outras pessoas. Se volta para Hebreus 10, ele continuou, 10:33. Ele diz: ora, falando dos coparticipantes. Hebreus 10:33. Coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. 24. Que não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria a escolha dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O que está acontecendo? Eles estavam mostrando que eu sou com aquele irmão que está na prisão, que ama Jesus Cristo. Você é com ele? Sim, eu estou com ele. Então você também vai amanhã. Não, pode tirar minhas coisas, pode tirar, que eu tenho vida eterna. Então aqui é interessante, o autor ele disse: vamos lembrar o quê? Como você enfrentou a luta, e vamos lembrar como você ajudou outros que enfrentaram a luta. Aí como a gente fez, a gente lembrou Davi, a gente lembrou Mica, a gente pode lembrar outras lutas que a gente enfrentamos na nossa vida. Olha, não era muito tempo atrás não, que esse cearense apanhou para ser crente. Muitos missionários colegas meus foram no interior, e o padre do interior jogava pedra, manda o povo jogar pedras em cima dos crentes. Às vezes tinha que procurar a polícia federal para proteger os missionários, para fazer um culto evangelístico no interior.
Aí o pessoal, às vezes, a Ana pode contar as histórias dos tios dela, né? Que lá, os missionários, que passaram dificuldade, entendeu? Então não é muito tempo atrás que a gente tinha muita perseguição aqui no Brasil também. E pode ser que você até está sendo perseguido. Pode ser alguém que está dizendo para você. Mas eu vou dizer uma coisa que dá encorajamento, sabe o que é? Isso aqui. Estamos juntos e falando a mesma língua e a mesma boca. Nós estamos aqui incentivando um ao outro, não é? Eu lembro quando eu trabalhei para essa empresa e o pessoal me odiava só por causa eu era crente. Aí na hora de ficar desanimado, eu olho e vi quem? Lembra o pastor Kurt? Aquele pastor aqui dos Estados Unidos que pregou aqui um pouco outro. Ele trabalhou lá. Aí eu vi ele me incentivou para ficar firme na fé. Rapaz, é isso mesmo. Nós encorajamos um ao outro. É para isso mesmo. Efésios 4, Eclesiastes 4, 9 e 10, a gente não vai abrir para lá, mas eu tenho. Quando eu casei com o cristão, ela me deu essa aliança. Não dá para tirar. Ficou boa. Está bem, me poder, cristão. Tá bom. Então ela fica, né? Mas quando eu casei com o cristão, a gente estava indo para a nossa lua de mel. E meu irmão nos levou para o nosso hotel. Primeira noite onde a gente vai ficar, e o próximo dia alguém pagou para a gente, pegou um avião, vai para as montanhas e vê um tempo maravilhoso, blá, 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 blá. Mas a primeira noite a gente foi para um hotel. E meu irmão disse, olha, ele está dirigindo, né? Aí o cristão olhando para mim e diz, olha para a sua aliança. Aí eu olhei, é uma coisa bonita, né, cristão? Obrigado. Eu não quis olhar a aliança, quis olhar ela. Aí meu irmão dirigindo o carro disse, ei, olha, passa a aliança aqui, quero olhar como é. Aí eu passei e meu irmão achou que tinha escrito lá dentro, olha. Aí minha esposa já está triste, eu filho não olhando dentro, meu irmão olhou. Mas tinha escrito uma referência. Ele disse, ei, olha, tem uma coisa escrita aqui, diz Eclesiastes 4, 9 a 11. Aí se você olha para Eclesiastes 4, 9 e 10, fala sobre assim, 2 é melhor do que porque quando um cai, o outro chuta e manga, fala mal. Não, fala isso não, né? Porque quando um cai, o outro levanta, entendeu? Então essa é a ideia. É nossa vida espiritual. A ideia é para não deixe de congregar, como Hebreus 10, 25, o contexto. Ele diz é para nós lembrar nosso passado e como a gente encorajou um ao outro para ficar ok? Firme na fé. Quantas vezes pessoas dizem, rapaz, eu não consigo. Eu digo, não, você consegue. E a gente tem que torcer e encorajar e amar um ao outro nessa corrida de fé. Então, o primeiro ponto é essa. Somos encorajados a ficar firme na fé. Mas o segundo ponto, versículos 35 a 39, vai nos mostrar que somos exortados para ficar firme na fé. Não é só um encorajamento, mas um amarramento, mas uma pressão. Porque olha o que ele fala agora. Versículo 35 a 36 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa o quê? Confiança. É outra forma de dizer nossa fé. Ele tem o quê? Grande galardão. Olha, somos exortados para ficar firme na fé de Deus, porque primeiro tem o quê? Promessas celestiais. Promessas celestiais. Gente, quando você vive firme, ele diz, não abandonemos, não deixe de lado, não finge que não está entendendo a palavra de Deus. Você olha a Bíblia diz, a minha emoção quer fazer outra coisa, eu vou dizer não para a minha emoção, eu vou dizer não para a minha vontade, eu vou dizer sim para a vontade de Deus. Quando você faz isso, que Deus disse, versículo 35, é uma promessa, ele disse que ele tem um grande galardão. Já foi para uma festa grande? Estou tentando lembrar. Festa maior, não sei se foi seu casamento, não sei. Eu já fui para um casamento aqui em Maceió, o governador estava, era muito gente. Estou tentando lembrar. Pai, a gente sabe fazer festa, não é verdade? Já vai ter. O Trump não ligou para mim ainda não. Ligou para você?
Porque vai ter uma festa na inauguração dele, vai gastar milhões de dólares. Aí eu acho que ele sabe fazer festa, sabe? Eu acho que ele sabe. Mas quem faz festa maior do que Jesus? Está entendendo? Deus no céu. Gente, eu fui para a Inglaterra, aí eu vi os castelos de uma rainha que era mais forte do mundo, a Rainha Vitória. Eu vi tudo que ela tinha na vida. Eu disse, meu amigo, tanta coisa, tanto céu. Ela tinha mais de 1000 pessoas servindo de arte, só tinha um castelo, só tinha um. Era muita gente para alimentar. Aí quando eu vi a riqueza humana, eu me animei sobre o céu. Porque eu disse, se um homem fraco, que morre fácil, tem tudo isso, quanto mais meu Rei dos Reis tem. E quando ele fala, segura sua confiança, faz certo, porque tem grande galardão. Você pode confiar que tem, não é? E Tiago fala sobre isso, toda a Bíblia fala, é interessante, a gente tem tema Tiago, vamos lá, Tiago é lá de Hebreus, estamos aqui em Hebreus, só para abrir rapidinho para Tiago, capítulo 1, versículo 12, olha o que ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com o quê? Perseverança, aquele fica firme. Aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor promete aos que o amam. Olha, não é só Hebreus, mas também Tiago incentiva, fica firme, mesmo que tem provas, mesmo que tem dificuldades, porque tem grandes promessas celestiais. Mas é interessante, versículo 36, voltando para Hebreus 10, ele disse, somos hoje exaltados, fica firme, não só por causa que tem grandes promessas celestiais, mas também tem grandes promessas terrestres. Olha a promessa que ele dá, versículo 36, 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aí você diz, qual a promessa? Gente, se a gente tem tempo, a gente vai puxar todo Hebreus. O livro de Hebreus, ele fala sobre o descanso do Senhor. Ele falou que os judeus estavam indo, lembra, no deserto, e Deus quis levar ele para a terra prometida e dar aquele descanso, a vida que tem resultado da fé, maravilhosa, a confiança, mesmo que se tiver conflito. E as pessoas tinham fé? Não. Eles disseram, chegamos aqui, Moisés, para morrer, era melhor ficar no Egito. E Deus disse, olha, eu estou vendo sua fé, sua falta de fé, então vocês não vão receber esse descanso não. Mas Hebreus, quando ele escreve, ele diz, não seja como nossos pais antigamente, vamos ficar firmes na fé. E nós podemos, ele fala em Hebreus 4:1, a gente pode continuar, Hebreus capítulo 6, essa firmeza vai nos ajudar a chegar ao quê? Amadurecimento. A promessa de amadurecimento na fé. O que é amadurecimento na fé? Você acha importante ser maduro? Tem isso na sua vida? Quando você era criança, você queria ser o quê? Você queria ser adulto. Exatamente. Eu, adulto, Meus filhos, pelo menos, eles fazem assim. Pai, não quero ser alto como você, não. Quero ser baixinho. Eu não quero crescer, não. Nenhum filho fala isso. Lá em casa a gente tem as medidas. Crescimento. E cada um está comparando. Olha, estou chegando. Você mais lá está comigo, né? Chegando, né? Eles animam com crescimento. Aí depois ele diz, pai, eu quero dirigir carro. Chegamos no meu condomínio fechado lá, aí o gente pula no meu colo e ele dirige o carro. Ele acha legal. Mas um dia ele quer dirigir sozinho. Aí eu disse, quando? Quando ele pode? Quando ele é? Quando ele é maduro, grande. Aí eles começam a ver, rapaz, muita bênção vem com crescimento. Não é verdade? A gente vê isso fisicamente. Quando você é criança, você acha que o maior prazer que tem é um picolé. Não é verdade? Quando cresce mais, aprende que tem sorvete menta de barro. E depois você aprende que tem sexo. Não é verdade? Diga, homens, qual é melhor, sorvete ou sexo? Não diga, não. Mas a verdade dita,
Pelo menos na minha casa. Mas é verdade, não é? Mas você acha que James sabe sobre sexo? Graças a Deus não. Eu espero que não vá aprender até casar, porque aí tem que ser bíblico. Mas o que eu estou dizendo, crescendo você aprende, tem mais prazeres maiores, não é verdade? E quando você cresce, você aprende, tem prazeres maiores. E gente, quando nós crescemos na fé, é a mesma coisa, espiritualmente, você chega para um ponto de um descanso maravilhoso do Senhor. Você acha alguém maduro na fé e diz assim, minha vida está ruim? Rapaz, estou sofrendo aqui, eu estou na prisão. Isso que Paulo fez, sempre que Paulo fez. Filipenses, ele disse, rapaz, eu estou na prisão, eu já evangelizei todo soldado aqui dentro, maravilha, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Como ele falou isso? Ele não estava brincando não, ele falou assim porque ele tinha amadurecimento. Como ele tinha amadurecimento? Porque ele ficou firme na fé, entendeu? Se não chega, você fica firme, não. A gente no dia a dia tem que ficar firme na fé. E a gente vai enfrentar lutas e dificuldades, mas ele disse, mas olha, a promessa está aí, e o galardão é grande no céu também. Então fica firme. Somos exortados a ficar firme na fé, porque as promessas de Deus são maravilhosas. Também, versículo voltando a Hebreus 10, somos exortados a ficar firme na fé, que a pessoa, por causa da pessoa de Deus. Olha, em versículo 37, 38, interessante, ele disse, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá e não tardará. Olha, sua tribulação, dificuldade está aí, mas Jesus pode voltar a qualquer momento. E olha que de 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Ele está citando Abacuque aqui, e ele disse, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Você gosta de agradar a pessoa de Deus? Você quer ver meus filhos com raiva, amargura? Deixe-me só falar que eu não gosto dele. Você quer ver eles com raiva, amargura, triste? Se eu chego em casa e diz, estou muito decepcionado com você, porque eu não gosto do que você está fazendo, você me agrada nenhum. É sério. Eu já fiz. Eu já vi a amargura do coração do filho. Aí a gente tem que cuidar. Mas a verdade dita, a gente quer agradar. Eu tenho 46 anos de idade. Estou terminando o mestrado. Pode celebrar. Daqui 3 anos. Aí, sabe o que às vezes me agrada? É impressionante. Quando meu professor diz, Roger, foi muito bom que você escreveu. Foi fantástico. Aí eu fico animado. Aí eu disse, Cristal, o que está acontecendo? Eu tenho 46 anos, gosto de louvor, de um professor, eu não preciso disso não, né? Mas se a gente gosta disso humanamente, imagine quanto mais a gente gosta disso do nosso Pai Celestial, entendeu? Eu lembro uma vez, eu fui para um certo lugar, não vou dizer o contexto todo, mas a pressão da minha família era para fazer uma coisa que eu achei não ia agradar a Deus, e era todo mundo olhando para mim. Aí eu disse, ou não. Aí a família, tu é doido, ó, faça isso, tá. Aí eu disse, vou não, porque eu acho que Deus não agrada. Aí eu senti que todo mundo estava pensando mal de mim, mas eu não me importei, porque eu quis quem? Agradar quem? Deus. Aí eu fui lá no fundo da sala, deixei todo mundo para lá. Aí quando eu cheguei lá no fundo, tinha uma namorada que estava do meu lado, estava cristã. Aí eu disse, vou casar com essa menina. Mas às vezes, gente, o mundo está contra nós. Não tem aquela música? O mundo, aí mais Cristo na frente, nós queremos proceder na frente. Por quê? Queremos agradar quem? Deus. Agradar a Deus. Não só isso para agradar a Deus, mas também nós queremos a proteção de Deus. Ele termina, versículo 39, diz assim, nós, porém, não somos o que retrocede para a perdição. Nós não somos assim, não. Deus não nos salvou para a falta de fé, não. Ele
nos salvou para ficar firme. E olha, diz, versículo 39, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Nós temos a proteção de Deus. Deus, Ele exorta a gente, fique na fé. Aí, através de ficando firme na fé, Deus vai nos mostrar maravilhas, gente. Ele quer abençoar a nossa vida. Agora, talvez a bênção não é o que você acha. Porque às vezes a gente pensa em bênção material, mas às vezes não é. O homem mais pobre do mundo pode se sentir mais abençoado do mundo, não é verdade? Porque ele sabe, ele agrada a Deus, e sabe que tem muito galardão, e sabe, ele está bem com toda decisão na vida. Mesmo com conflitos e dificuldades. Rapidinho, vai para Tiago de novo. Tiago está ao lado. Olha o que Tiago disse. Esse Tiago era irmão de Jesus, não é? Lembra? Ele converteu, veio Jesus ressuscitado. Aí ele disse em Tiago, capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria. Olha aí, irmão, tem toda alegria quando você está na festa. É isso que ele falou? Não, ele disse o que é? Toda alegria, por passagens por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, olha, essa provação é sobre sua fé, se você vai confiar em Jesus ou não, se você vai obedecer a Ele ou não, se você vai amar aquela pessoa ou não, entendeu? Aí ele diz o que é? Uma vez confirmado, produz o que é? Perseverança. Essa perseverança dele fica firme. E ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejas o que é? Perfeitos e íntegros, e nada o que é? Olha aí, gente, isso que o autor de Hebreus está dizendo. O autor de Hebreus está dizendo: Jesus é o melhor relacionamento da nossa vida, não existe melhor. Conta com isso. Quando você converteu, você acreditou nisso. Alguma coisa aconteceu na sua vida e você começa a vacilar. Vacila, mas não. Fique encorajado, fique exaltado, porque é grande galardão tem. E fique perseverando, porque quando você persevera, Deus vai protegendo e ajudando. Você chega faltando nada no seu caráter, no seu coração, no seu alma. A gente chega no final da nossa vida não decepcionado. Eu achei interessante a esposa do presidente Bush pai, né? Bush pai, a esposa era famosa. Não sei se você lembra o nome dela, era Bárbara Bush. Ela até veio ao Brasil uma vez que queria conhecer Copacabana e tudo. Aí era famosa. Aí ela foi chamada para pregar, dar uma palestra em uma faculdade de mulheres, a faculdade mais conhecida das mulheres. Se for uma mulher do futuro, mulheres de negócio, mulheres de altíssimas posições nos Estados Unidos. E ela chegou, é uma vovozinha. Aí ela chegou e disse: olha, quando você chega no final da sua vida, você não vai dizer: rapaz, que pena eu não fiz mais dinheiro. Oh, que pena eu não fiz mais negócio. Que pena. Sabe o que você vai dizer? Que pena eu não fiz mais memoriais para minha família. Porque eu não gastei mais tempo com meus filhos. Porque eu sacrifiquei meus filhos no meu trabalho. Olha, vamos botar isso no nosso contexto. A gente faz muita coisa na vida. Mas se a gente fica firme na fé, toda tribulação que chega, a gente vai chegar no fim da nossa vida e a gente não vai dizer que pena, a gente vai dizer: eu completei a carreira, eu corri a carreira, guardei a carreira, eu guardei a fé. Não é? Gente, fique firme até o fim. Deus vai lhe abençoar. E você vai sentir recompensa. Olha, se você está aqui hoje e diz: pastor, como eu posso ficar firme na fé? Primeiro, você tem que lembrar as bênçãos que Deus tem feito no passado.
Segundo, você tem que estar aqui, você fez certo, você vê hoje. Entendeu? E quando a gente falta tudo, rapaz, a gente falta a palavra, a gente falta o Espírito Santo trabalhando através da palavra, e a gente falta encorajamento dos irmãos. Não é verdade? Eu não consigo correr do meu carro a semana inteira sem ir posto. Eu tenho que ir para posto. A igreja é o posto. Eu tenho que ir. E quando eu chego na igreja, pai, a igreja me incentiva. Não é verdade? Amém ou não? Vocês saem da igreja e dizem, mas eu quero viver para o mundo. Se é assim, não vem mais não, rapaz, por favor. Mas se você vem, a igreja incentiva você, amém, a gente tem que voltar. É isso que Hebreus diz. Olha, para nós ser incentivado a ficar firme na fé, a gente tem que não deixar de congregar. Também a gente tem que encorajar uma outra durante a semana. Aí veio uma outra, manda mensagem. O irmão Pedro não está aqui, porque ele terminou de fazer o ABE hoje. A gente manda mensagem, ei Pedro, como foi a prova? Fica firme em Deus. O que mais vai me ajudar a ficar firme em Deus, na fé? Lendo a Bíblia. Eu tenho que ler e saber que Deus disse. Tem decisão a fazer na família? Vamos para Deus primeiro. Vamos para Google não. Vai para Google não. Vai para a palavra de Deus. Vai, se não entende a palavra, ligue para seu pastor. Ligue para o pastor. Aí fala, pastor, eu tenho uma decisão, não sei o que fazer, o que Deus disse. Porque eu quero agradar a Deus. Então a gente faz assim na vida. E vocês estão fazendo isso. Então vamos continuar. E vai ter maravilhas na frente? Vai. Deus prometeu. Mas vai ter dúvidas? Vai também. Não vamos ficar firmes. Nosso Deus celestial, nós sabemos que tem grande galardão para quem fica firme no Senhor. Às vezes a gente tira o nosso foco, às vezes a gente pensa nas coisas possíveis, erradas e tudo, em vez de pensar naquela coisa verdadeira, aquela coisa justa, certa, que tem louvor, que incentiva a nossa fé. Deus ajuda-nos a esquecer as coisas atrás e prosseguir na frente, na fé. Ajuda-nos a lembrar aquelas coisas que só vai nos incentivar para fazer certo hoje. Deus ajuda-nos a encorajar um ao outro com isso. Ajuda-nos, ó Deus, a citar a tua palavra, sabendo que o justo vive pela fé, pela palavra de Deus. Então Deus ajuda-nos em todas as áreas, ser disciplina nossos filhos, ser como proceder no trabalho, qual atitude devo tomar, se eu devo perdoar alguém que me magoou, em todo aspecto, meu casamento, com minha vizinhança, tudo que eu faço, ó Deus, ajuda-nos a procurar a tua palavra e fica firme e fiel. Em nome de Jesus oramos.